Fala galera, tudo bem? Eu sou a Tati, professora de Língua Portuguesa e Redação. Estou mais uma vez aqui para falar com vocês a respeito de aula-tema. É isso mesmo, aquela aula que eu tenho certeza que você gosta bastante, já que para escrever bons textos é muito importante que se fale de diferentes tipos de tema, não é verdade? Bom, é o seguinte, o que a gente vem percebendo em relação ao Enem, que o Enem vem cobrando aí temas da atualidade, temas que dão uma certa repercussão na sociedade e assim por diante. Então é muito importante que a gente passe por vários eixos temáticos, que é como a gente fala aqui na linguagem da redação, né? O eixo saúde, o eixo segurança e assim por diante. E é muito importante que a gente passe aí por vários tipos de recortes de tema. O tema que eu trago hoje para vocês é, na verdade, mais uma busca de conhecimento para a gente entender um pouquinho a respeito de uma nomenclatura, de um termo que tem sido muito utilizado e que ultimamente tem falado muito em relação à mídia, mas que nem todas as pessoas conhecem esse termo. Então, daí a importância da gente falar, porque acaba sendo aí uma possibilidade de tema, certo? Na aula de hoje, nós vamos falar a respeito do tema o blackface em discussão no Brasil. Você que está aí do outro lado, você já ouviu esse termo, você sabe o que significa, alguém já te falou sobre, já viu alguma reportagem relacionada. Na verdade, gente, esse tema, ele me chama muita atenção, porque a primeira vez que eu ouvi esse tema foi justamente numa notícia, né? Uma notícia jornalística aí, né? Dentro de um ambiente jornalístico, por conta de uma instituição que tinha cometido o blackface, e me chamou muita atenção em relação a esse termo, porque até então era desconhecido, né, dentro da minha bolha, digamos assim. Então, daí eu vi a importância da gente poder comentar e falar um pouco a respeito. Vamos pensar num campo mais da produção de texto, na redação, o que você precisa colocar a respeito de um tema desse. É claro que quando a gente fala de tema, é muito importante que a gente saiba todas as palavras que se encontram na frase tema, já que é ela que vai definir o que eu vou desenvolver no meu texto. Eu trago aqui primeiramente para vocês a relação da significação desse termo. Então, blackface, que significa negro rosto, para a gente ter uma noção do que significa. De modo geral, o conceito de blackface, ele está relacionado ao uso da maquiagem com a intenção de caricaturizar pessoas negras e de outras minorias raciais. Ou seja, tem uma relação direta com o racismo. Então, o blackface, na verdade, é uma forma de racismo. Como a gente vive numa sociedade em busca desse combate a respeito desse ato, é bem legal da gente falar a respeito desse tema. Numa possível proposta de redação a respeito dele, o que nós precisaríamos pensar? O que ele significa, esse termo, de onde ele surgiu, por que ele é considerado um racismo. Vou tentar explicar para vocês de uma forma bem clara, bem simples, bem básica, para que vocês possam pensar o que vocês poderiam desenvolver no texto de vocês. Na verdade, por muito tempo, né, quando existiam algumas peças teatrais e tudo mais, quando havia ali uma, digamos assim, um personagem, né, tinha uma necessidade de ter um personagem de pele de cor preta, ao invés deles chamarem uma pessoa de cor preta, fazendo a representatividade da sua raça, da sua etnia, da sua cor e assim por diante, eles não faziam isso. O que era feito? Eles pegavam uma pessoa de pele branca e pintavam o corpo dela. Só que o mal em relação a isso, de pintar a pessoa branca de cor preta, que ia muito além apenas de uma simples pintura. Porque, na verdade, eles tentavam reproduzir, de uma certa forma, algo meio que ridicularizando essa pessoa. O que foi percebido com o tempo, que na verdade aquilo que estava acontecendo não era uma representatividade, mas era um ato violento chamado racismo. Então, o que a gente precisa pensar a respeito disso? Se isso aconteceu, há muito tempo, tem uma relação direta com a ideia da escravidão, como aceitar isso em pleno século XXI? Então, falar sobre esse tema é justamente falar para que a gente possa combater atos de racismo, como, por exemplo, o blackface. Então, o blackface é uma forma de racismo e que tem acontecido em algumas esferas da sociedade. Então, é comum, infelizmente, a gente ver
por exemplo, às vezes instituições de ensino que acabam cometendo esse ato não de uma forma, digamos assim, intencional, mas muitas vezes até por uma falta de conhecimento, esse tipo de situação. E quando isso chega até a mídia, tem uma repercussão bem negativa. Por que tem uma repercussão negativa? Porque muitas pessoas conhecem esse termo e acabam mostrando que aquele ato não é legal, já que ele é carregado de um preconceito, ele é carregado de toda uma história, né, que a gente carrega desde a escravidão. Então, a relação do blackface em discussão no Brasil é um assunto interessante para ser desenvolvido dentro de uma redação, para que você possa escrever no seu texto a respeito do racismo, tá? Então, nesse tipo de texto, o que você precisa desenvolver? Você pode falar da relação que tem direta da escravidão, você pode falar a respeito dos direitos civis que está relacionado à década de 1960, você pode falar a respeito dessa falta de informação de muitas pessoas que acabam cometendo esse ato, muitas vezes porque não sabem mesmo. Então, a importância de se falar sobre na mídia, né, nos meios de comunicação, para que as pessoas de fato comecem a entender o quão ruim isso pode ser, né, como que isso pode afetar diretamente várias pessoas e tentar propor, já chegando ali na proposta de intervenção, soluções para que esse tipo de ato, ele seja de fato, que a gente não possa fazê-lo, né, que a gente possa combatê-lo, que esse ato não possa acontecer outras vezes, que as pessoas entendam. Então, dá para a gente usar, por exemplo, a questão da educação, né, que digamos, a base do conhecimento. Hoje nós temos a rede social, que ela é uma forte influente para passar informação, já que a gente tem um público grande ali o tempo todo conectado. Então, nós precisamos de pessoas especializadas, pessoas que têm um conhecimento a respeito da blackface, para que elas possam, de fato, falar sobre isso e que as pessoas possam entender. Porque, de fato, é visto, né, como a gente tem visto nos noticiários, que algumas pessoas cometem esse ato e depois ficam, poxa vida, mas eu não sabia, e agora? Eu não posso pedir desculpa? A questão não é essa, é a questão que a gente percebe que ainda em pleno século XXI, com rede social, com a informação a mil, ainda a informação ela é falha. Então, escrever sobre esse tema é falar sobre o combate ao racismo, é falar sobre esse tipo de situação que muitas vezes ele é desconhecida por várias pessoas, certo? Bom, gente, eu tô falando aqui de uma forma bem básica, mas para que vocês possam entender e começarem a escrever o seu texto. Em outros momentos, vamos vir aqui falar um pouco mais, de uma forma mais aprofundada, convidando até muitas vezes alguma pessoa especializada no assunto, mas fica aqui a dica de um termo que está em evidência, um termo que tem falado bastante e que pouca gente conhece. Interessante, né? Olha só, tem se falado e pouca gente conhece, pouca gente não sabe exatamente o que funciona. Mas o tema de hoje é esse, espero que tenham gostado. Acho bem interessante que vocês compartilhem esse vídeo, né, para as pessoas entenderem, escrevam sobre esse tema e deixem seu comentário aqui. O que você acha sobre esse tema, quais são os repertórios interessantes que você poderia utilizar. Tudo bem? Um beijo para vocês, eu vou ficando por aqui. Até mais, gente. Tchau, tchau.